Amores, tudo bom? Vou esperar vocês irem chegando, e hoje a live vai ser ótima. Tem um monte de gente cadastrada. Espero que tenha bastante gente. Itamara, oi. Carol, Sara, Mari, Márcia, Mari. Eita, quanta gente! Eba, adoro. Gente, sobre o que vai ser a live hoje? Preparei um monte de coisa legal pra falar aqui pra vocês. Depois, no finalzinho, eu quero tirar dúvidas, tá? Oi, Fernanda. Oi, Lara. Nós vamos falar hoje da criança que não nos escuta. Mas, primeiro eu queria falar umas coisinhas, né? A gente acha que o sentimento da criança é diferente do nosso. Então, eu queria começar falando disso aí. Por quê, né? Porque imagina assim, imagina que você tem um chefe. Gente, eu adoro analogias, né? Vamos falar de analogia. Você tem um chefe, que é um cara que tá sempre te criticando, ele tá sempre dando a entender com aquelas caras que ele faz pra você, assim, umas caras que ele não gosta das coisas que você faz, que você é lento, que você é um cara que não tá atingindo a expectativa dele, né? Que você é um cara que podia melhorar muito e escolhe não melhorar, ele dá a entender isso pra você. Você vai ouvir esse cara, ou você, quando começar a falar, você vai falar, meu Deus do céu, que esse cara pare de falar logo, porque eu não aguento ele, eu não quero saber. Gente, o que a gente faz com as crianças, em geral, é o seguinte, a gente dá sermão, a gente critica, a gente pune, a gente dá a entender que eles estão aquém das expectativas que a gente tem pra eles, e no dia a dia, a gente permite descontar o nosso cansaço neles, né? Então, eu sempre falo isso em alguns cursos, eu falo o seguinte, a gente nunca desconta o nosso cansaço numa amiga próxima. Nunca. Não da maneira que a gente faz com os nossos filhos, né? A gente se permite chegar em casa e jogar as nossas frustrações neles, né? E aí vem uma coisa que a gente não vai gostar de ouvir, mas é legal ouvir. Porque é importante para o nosso crescimento, é importante para as crianças, e vocês estão aqui para isso, né, gente? Não é para a gente se sentir mal, mas para a gente entender o porquê que as crianças agem como agem e porquê que a gente age como age. Para todo mundo poder melhorar um pouco, né? Passinhos, não precisa perfeição, só pequenos passos. A gente, quando uma amiga nossa está próxima, a gente nunca vai ficar 1, 2 horas criticando, reclamando, mostrando toda a nossa irritação. E por quê? Porque a gente sabe que se a gente faz isso com o adulto ele tem toda a autonomia para falar, olha, Thaís, não tá legal esse jeito que você está me tratando, não tá legal, você tem que aprender a lidar com a tua frustração, não descontar em mim, né? Vai se tratar, vai fazer alguma coisa. E a criança, gente, ela nos perdoa, né? A criança, ela sabe, a gente sabe que a criança, tudo que a gente fizer para ela vai ser perdoado, porque eles nos amam incondicionalmente, né? E a gente diz que ama incondicionalmente, mas a gente acaba colocando umas condições no dia a dia para eles serem queridos. Ai, Carol, que legal. Obrigada. A gente põe algumas condições, né? Eu não gosto de criança que não me ouve, eu não gosto de criança que bagunça. Eu não gosto de criança, né? Que eles entendem isso, que tem condições pra gente amá-los, né? Ainda a gente os ama incondicionalmente. Então é o seguinte, a gente se permite descontar nas crianças o nosso cansaço, porque a gente sabe que elas não vão falar assim, então, mãe, tchau. Então, tchau, pai, você tá muito bravo hoje comigo e eu vou sair por aí até se acalmar. A criança não faz isso, né? Então a gente se permite fazer isso. É legal trazer pra consciência, gente. Não é pra dar culpa, não é pra ficar com chicotinho, se achando a pior mãe do mundo. É só pra entender que quando a gente faz isso, a criança não gosta de ouvir a gente, né? Quando a gente vai pedir alguma coisa pra criança, e aqui é importante dizer que eu falo de crianças acima de 2, 3 anos, tá, gente? É legal a gente pautar as expectativas pelo desenvolvimento da criança. Um bebê de 1 ano e meio, ele não vai ouvir, ele não tem capacidade cerebral para ouvir, para cumprir todas as regras que a gente quer que ele cumpra, né? A nossa expectativa para um bebê é a seguinte, que a gente fale para ele, não põe a mão nesse fogão porque está quente. Ele pega e vai sair, que ele entendeu de alguma maneira, você direcionou ele para sair. A gente espera que ele não volte lá e tente pôr a mão de novo, né? Só que a criança de 1 ano e meio, de 2 anos, a memória dela é completamente diferente da que a gente acha que ela é. E ela não faz abstrações. Então, quando eu falo pra ela,
nunca, você não pode mexer aí nunca, porque isso é quente, né? Vai te fazer dodói. Ela não entende esse nunca. Ela não entende o não, muitas vezes. Porque o nunca é uma abstração, gente. O não e o nunca, eles não são concretos, não existem no mundo real. E a criança dessa idade, até 2 anos, ela é concreta. Ela só entende coisas concretas. Para vocês terem ideia, a criança, a gente sai da visão dela, uma criança de 1 ano e pouco, ela entende que a gente não vai voltar, por isso que choram tanto na adaptação solar, eles não têm a capacidade de projetar as coisas para o futuro, como a gente espera. Então, é legal a gente pautar as nossas expectativas de como a criança pode ou não nos entender e nos ouvir, de acordo com o desenvolvimento da criança, da idade que ela está, né? Não posso exigir que uma criança de 1 ano e meio, de 2 anos, saiba regras, porque ela não sabe abstrair, né? Então, eu vou ter que falar 1000 vezes, e 1000 vezes, se eu não me irritar, melhor, né? Se eu conseguir lidar com o meu sentimento antes e entender que ela precisa ouvir 1000 vezes, né? É ajustar a expectativa, gente, não é abaixar, é ajustar, né? Ficar mais realista. E o que a gente faz, então? Vou voltar lá para o começo. A gente faz interrogatório, a gente faz sermão, a gente dá castigo, a gente critica, e uma outra coisa que a gente faz é não ouvir as besteiras deles, né? A gente tá lá no celular, a gente tá lá lavando a louça, tá trabalhando, ou o paizão chega lá cansado, né? Os paizões sempre falam isso, a gente tá cansada também, né? Tá todo mundo cansado. Mas é o seguinte, a gente se permite achar que o que a criança fala é besteira, né? A gente fala, aham, tá bom, a gente responde no automático. E a criança que não se sente ouvida, gente, ela não vai ouvir a gente. Ela não aprendeu isso na prática, né? A criança maior. Estou mais falando aqui de bebês, né? Ela não está aprendendo na prática como é que faz essa escuta, né? Ela não se sente ouvida. Então, o primeiro passo para a gente conseguir fazer com que a criança nos ouça é tomar consciência de tudo isso que a gente faz, gente. Porque, assim, se eu critico a criança o dia inteiro, se eu dou aquela virada de olho cada vez que ela abre uma boca, cada vez que ela faz alguma coisa, a relação está prejudicada, né? Eu costumo falar em cursos, em workshops, que a mãe da relação, vai ficar gravada essa live, gente, tá? Vai ficar aqui, vai ficar no YouTube. Sempre que a criança nega muito, não nos ouve, está sempre contra a gente, a criança maior de 2 anos, tá, gente? Sempre que isso acontece, é porque a conexão da gente com ela não tá legal. A conexão é a mãe da relação, né? A gente não consegue ter uma relação legal com alguém se a gente não tem uma conexão com essa pessoa. Um exemplo que eu sempre dou é o seguinte, que as mães me falam assim, ai, Thaís, mas eu fico 12 horas por dia com a minha criança, como que eu não tenho uma conexão? Eu brinco com ela direto, né? Só que o que acontece? A conexão, gente, não tem a ver com o tempo físico que a gente fica, né, com a criança. É a mesma coisa no nosso trabalho. Quem trabalha em empresa sabe, né? O que fazer? Eu vou falar no final. Fica aí. Fica até o final. Quando a gente está no trabalho, a gente às vezes se relaciona ali com 15, 20 pessoas. E a gente fica o dia inteiro, fica 8, 9, 10 horas ali, né, às vezes. E com quantas pessoas do seu trabalho você se sente conectada? São poucas, não é? Não é o tempo que você está presente lá fisicamente com a pessoa que vai te dizer se você tem uma conexão emocional com ela ou não, né? É o tempo que você ouve aquela pessoa, é a quantidade de vezes que você para realmente para ouvir, para brincar, né? No caso da criança é o brincar. Conversar de verdade como se ela fosse uma pessoa e não uma criança, né? A criança entende o que a gente fala, converse mesmo com ela, né? Até adolescentes, a mesma coisa, vale para todo mundo isso aqui, né? Se o adolescente não sentir que a gente está ouvindo ele primeiro e considerando ele na criação de algumas regras, considerando ele as opiniões, os gostos, né? Falando, Tailine, só ouço sobre isso, conexão, mas não sei fazer. Ótimo, nós vamos falar disso aqui. A conexão, gente, é exatamente isso. Você se sente conectada com as pessoas que te criticam, que não param para te ouvir, que não param para contar as coisas do coração para você? O que são as coisas do coração? Nossa, hoje eu fiquei muito feliz por tal coisa. Nossa, hoje eu estou um pouco triste por tal coisa, mas eu já estou solucionando isso. Nossa, eu tenho tanto medo de tal coisa. É falar das emoções reais, né? Quando a gente não fala das nossas emoções primárias, das emoções que a gente tem, a gente não cria conexão emocional com as pessoas. E com as crianças é igual. Se a gente não para ouvir os medos deles, se a gente não valida que está tudo bem ter medo, que está tudo bem não conseguir fazer alguma coisa, se a gente não tem bastante toque físico, se a gente não para escutar de verdade, a gente não vai ter conexão. E não adianta também fazer isso, né? E depois castigar muito, e depois criticar muito. É legal a gente começar
a mudar da crítica para o encorajamento, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, como que a gente faz isso. Eu estava uma vez no parque com a minha filha, com o amiguinho dela, com o melhor amigo da escola e a mãe dele. A gente estava sentada conversando e ela estava numa fase de gritar. Não gritar com uma pessoa, gritar para falar, né? Elevar muito o tom da voz. E eu detesto grito, gente, detesto. Eu vim de uma casa que todo mundo grita, todo mundo fala alto, pessoas autoritárias, eu não gosto de grito. Peguei ranço de grito, não gosto. E eu comecei a falar para ela, filha, comecei no sermão, né? Como a gente vai no racional, no sermão. Filha, olha lá, a gente está atrapalhando as pessoas, se a gente grita assim, olha lá, dói o ouvido, né? Vamos falar um pouquinho mais baixo, e nada. Continuava gritando, é Pedro, gritando no parque pra caramba. E tinha mais gente lá e se percebia que as pessoas já estavam começando a olhar e tudo, e eu falei, caramba, a crítica e o sermão não vai dar certo, né? Eu tô indo por esse caminho e realmente não é o caminho. Aí eu falei assim, bom, eu vou esperar ela ficar um tempinho sem gritar, o menor tempo que ela conseguir ficar sem gritar, e eu vou mostrar pra ela que ela sabe ficar sem gritar. Vou fazer o encorajamento. Aí, dito e feito, ela ficou um tempinho sem gritar, eu chamei ela, falei assim, filha, olha só, obrigada por você ter ficado sem gritar, você conseguiu fazer o que a mãe estava pedindo, olha como tá mais paz aqui, fiquei brincando com ela, falei, olha, até os passarinhos estão mais tranquilos, os passarinhos gostam de paz, vamos tentar brincar aqui sem gritar toda hora. Acabou, aquele dia ela já estava mais tranquila, né? Então, vamos tentar criticar menos e olhar um pouco mais para as virtudes dos nossos filhos, né? Eu falo sempre para as mães que eu atendo o seguinte, no final do dia, lista na tua cabeça, ou no começo do dia, se você acha que é um período mais estressante, lista na tua cabeça 5 virtudes, 4, 3 virtudes que teu filho tem, né? Tá denunciada, Elaine. Tá denunciada. Já saiu nas revistas aí, não vamos nem falar dela, porque qualquer audiência é audiência, né? Tô lendo aqui os comentários enquanto eu falo. Vamos tentar mudar essa visão da crítica para o encorajamento, gente. Vamos tentar pensar mais nas virtudes dos nossos filhos. É efetivo demais. Quando a gente começa a fazer isso, a criança passa a se sentir mais aceita, ela passa a se sentir mais importante para nós. E eu não estou falando aqui de elogio, gente. Eu não estou falando de bater palma para a criança por qualquer coisa que ela faz, né? Eu estou falando de mostrar para ela que ela consegue fazer o que a gente quer, né? Eu estou falando em encorajar o esforço, mostrar para ela que com esforço ela consegue fazer as coisas. E que eu estou ouvindo, que eu estou vendo isso, né? A criança precisa ver que o adulto está atento ao que ela faz. E ela vai conseguir nos ouvir também. Quando ela começa a se sentir aceita, ouvida, acolhida, é muito mais fácil a criança nos ouvir, né? Eu costumo brincar que tem dia que quando a Lorena aqui, a minha filha, quando eu não estou muito bem com ela, eu tenho que pedir 3, 4 vezes a mesma coisa, eu tenho que falar, pô, filha, vai, vamos lá. Quando ela está conectada comigo, quando a gente está bem, quando o relacionamento está legal, eu falo assim, filha, eu preciso, ela já levantou para fazer, né? Porque a gente tem prazer em ajudar quem nos considera. A gente tem prazer em ouvir quem nos ouve. E a criança, gente, voltando agora para o começo de novo, a criança, ela não é diferente da gente nas emoções e nos sentimentos. E quando ela faz coisas perigosas, ótimo gancho. A criança não é diferente da gente, ela também sente igual, ela também precisa da aceitação, da importância, né? Quando a criança faz coisa perigosa, o que a gente fica fazendo é falando, ameaçando. Gente, filho, filha, sai daí, aí é perigoso. Se você não sair, bababá, a gente ameaça, né, em geral, a criança. O que é legal a gente entender? Que até os 2 anos, de novo, ela não vai saber regra. Ela não vai conseguir cumprir as regras. Ela pode até entender e lembrar ali na hora, mas ela não consegue. O controle inibitório dela não é bom ainda para ela se inibir. Isso é cerebral, gente. Não é ela tá escolhendo fazer isso. Ela não consegue ainda. Por isso que a gente tem que falar 200 vezes a mesma coisa. E para não falar muitas vezes a mesma coisa, se você não quiser, você direciona a criança com o teu corpo. Não tem problema. Filha, aqui faz dodói. Aqui pode. E leva a criança para onde pode. Ai, Thaís, mas eu vou ficar de goleiro de criança? Vai ficar de goleiro de criança. É assim, né? A criança até 2 aninhos, eu costumo dizer que a gente é goleiro. Eles são as bolinhas quicando por aí, fazendo as coisas, batendo onde não pode, ó. E a gente vai direcionando eles para onde pode. E é legal fazer o seguinte, é legal a gente redirecionar a criança para uma atividade mais legal. Porque não adianta eu tirar a criança do forno, né, que é um negócio super legal ali, parece uma TVzinha, uma coisa desconhecida, né? A criança quer explorar. E botar ela pra brincar com o mesmo brinquedo que ela brinca todo dia, o dia inteiro, né? Então, assim, vamos tirar a criança, se você tá percebendo que aquilo é recorrente, que ela vai muito ali, que é perigoso,
Primeiro, proteger o ambiente, né? Precisa ser protegido. As tomadas, tem gente que põe cercadinho na cozinha. Eu nunca pus porque a Lorena explorava, mas ela conseguia, assim, eu conseguia direcionar. Mas quem tem 2, 3 filhos, às vezes precisa fazer isso, né? E a gente direciona com o corpo, gente, né? Tira ele, faz alguma coisa mais legal, põe uma baciazinha de água, para a criança se interessar mais por aquilo ali que pode, né? Do que pelo que não pode. A gente tem que começar a entender que a criança, ela nos ouve dentro da capacidade do desenvolvimento dela, gente. Não adianta a gente exigir de uma criança de 2 anos que ela ouça e cumpra todas as regras na primeira, né? O que acontece é o seguinte, a gente, em geral, quer que a criança se adapte ao nosso dia a dia, né? A gente não está acostumado a entender que a criança tem o ritmo próprio e que isso é da idade, né? A gente quer que eles sejam muito rápidos para sair, se vistam logo. Pera, a gente precisa ajudar a criança a cumprir combinados. Ajudar a criança, treinar a criança a botar uma roupa, a preparar alguma coisa que ela precisa preparar. É legal dizer para vocês aqui que muitas pessoas me falam assim, Thaís, mas eu faço combinados. E a criança não me ouve, ela não cumpre. Como você está fazendo esses combinados, né? Porque a gente, em geral, fala assim, olha, tem que sair agora, daqui a 5 minutos. Tá? Esse tá, gente, não é um combinado, né? Se a criança é maiorzinha, eu posso falar, olha, como você quer que eu te avise que já é hora de sair daqui a 5 minutos? Você quer que eu bote um alarme ou você quer que eu te chame? Como é que você prefere? Que legal, se você puder botar um reloginho no pulso da criança e checar com ela, falar assim, olha, vai apitar, vamos. É que a gente não está acostumado a pensar em soluções, a gente está acostumado a pensar em punições, né? A solução, gente, ela é prevenção do mau comportamento. A punição, ela vem depois que o comportamento já ocorreu. Por que a gente não pode ajudar a criança a cumprir um combinado, né? E como que eu posso ajudar a criança a cumprir um combinado? A Elisama fez um post ontem, hoje, sobre baleiês, que é maravilhoso. O que é isso? São soluções lúdicas, criativas, né? Só que para isso a gente tem que estar num humor legal. A gente tem que perceber que a gente está irritada, que a gente está brava, que é o trânsito, que é o boleto, que é o atraso, que não é a criança que está me tirando do sério, né? Isso é essencial, não é a criança. Se a gente ficar jogando todos os nossos problemas para a criança, a gente não vai conseguir pensar numa solução lúdica, pensar numa solução criativa, né? E a criança precisa disso. A linguagem da criança, gente, é brincadeira, né? Por isso que eu falo que só brincar com a criança não gera conexão. Porque a brincadeira é muito mais a linguagem dela do que um pedido de conexão ali, né? A brincadeira é a linguagem da criança. Se a gente conseguir brincar para se relacionar com a criança, é maravilhoso. A minha filha não queria nunca escovar o dente. Ela jamais me ouvia. Se eu falasse, vamos escovar o dente, ela, fugia, saía correndo. E eu falava, meu Deus, mais uma noite disso, né? Aquela hora de dormir, aquela hora que você já tá cansada de novo. Tá cansada do dia, do trabalho, não é com a criança, né? E o que eu fazia? Eu falava, tem que ir, porque não sei o quê, porque eu sou sua mãe, antes, né? Antes de eu estudar. E o que eu comecei a fazer depois? Eu pensava nos meus problemas, falava, não, isso aqui é meu, né? O trânsito, o boleto, ela não tem nada a ver com isso. Então, eu vou me acalmar, minha criança não tem nada a ver com isso. E eu começava a falar coisas engraçadas. Eu pegava o patinho de pelúcia dela, que ela ama. Minha filha tem 10 patos de pelúcia, ela ama patos. Não sei porquê, quando começou isso, mas ela ama patos. E eu pegava o patinho de pelúcia dela, ia correndo pro banheiro antes dela e falava com a voz dele. Falava assim, Lorena, Lorena, eu tô aqui. E ela ficava louca, ela ia correndo pra lá. Como que a criança pode nos ouvir? Quando a gente brinca com ela, quando a gente se permite chegar no nível dela, né? Não descer no nível dela, porque a criança não tá abaixo da gente, mas falar a língua dela, entendeu? A gente precisa começar a falar a língua deles, né? O baleiês que a Elisama fala, que a Elisama Santos fala, é exatamente isso. Falar a língua da Dory, sabe? Do Nemo. Então, assim, se você quer ficar falando a linguagem da rigidez, do sermão, a criança não vai ouvir. Você ouve quem te dá sermão, gente? Isso são coisas que foram passadas de geração em geração, que a gente reproduz sem pensar. E, assim, é hora da gente parar para pensar, porque quem sofre é a gente, né? Quem está sofrendo com isso tudo é a gente. Então, por que não a gente começar a se ajudar, né? Tem umas pessoas que falam assim pra mim, que não conhecem ainda a disciplina respeitosa, falam assim pra mim, mas isso é mais uma lista de coisas que a mãe precisa fazer para ser perfeita. Não, gente, não. Isso aqui
isso aqui liberta a gente, porque você começa a se sentir poderosa, é o contrário, não presa, né? Eu me sentia mal quando eu gritava, quando eu ficava descontando as coisas nela. Hoje eu me sinto poderosa, eu falo, caramba, olha como eu consigo me conectar com a minha filha, olha como ela... Claro que a minha filha às vezes não me ouve, lógico, mas se a regra é a criança não te ouvir, tem que pensar na relação. Como é que tá a tua relação com a criança fora das horas que ela não te ouve? Como é a tua relação com ela? Tá legal? Quando a gente tá mal na relação com o marido, quando ele não ouve a gente, quando ele não tá rolando umas risadas, não quer ficar muito próximo, que já sai faísca, que tá aquela fase ruim do relacionamento, né? Se ele te pede alguma coisa, você levanta pra ir na cozinha, ele te pede alguma coisa, você cumpre. Você finge que você nem ouviu, ou dá uma raiva e você fala assim, vou tacar isso aqui nele, não quero, não sou tua empregada. Não é assim que a gente pensa, quando não tá legal a relação? Então, com a criança é a mesma coisa, vamos parar de pensar que a criança sente diferente do adulto, a criança sente igual ao adulto. Se você começar a se colocar no lugar dela, você vai ver que a criança aguenta muito mais do que a gente. A criança, gente, ela ouve 200 nãos da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Ela ouve 300 comandos da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. A hora que ela explode, que ela não ouve a gente fala assim, nossa, não sei de onde veio isso. Mas veio disso, né? Porque a gente não muda a nossa maneira de lidar com eles e a gente quer que eles mudem a maneira de lidar com a gente, né? É uma via de mão dupla. E uma outra coisa que a gente faz, né? A coisa de ouvir. A gente fala pra eles, quando eles nos chamam, a gente fala, um segundinho que eu já vou. E fica, minutos. Na verdade, é uma clássica essa. Toda mãe faz isso. Eu já vou. E fica enrolando a criança. Não fica? A gente não faz isso? E quando eles não nos ouvem e não respondem na hora, a gente fica falando, pô, mas ele não me ouve, não responde na hora. Mas eu também não faço isso. Vocês entendem? Que tem que ser uma via de mão dupla. Eles passam por instruções e frustrações o dia inteiro, Tentem mudar pequenas coisas, né? Vamos devagar, vamos pensando, hoje eu vou fazer um monte de soluções criativas, eu vou tentar melhorar o meu humor ali na hora, não tentar melhorar se controlando, mas entender, conscientizar que aquela frustração, aquele sentimento ruim vem do meu trabalho, do meu dia, do meu trânsito, do meu boleto, não é da criança. E aí eu vou tentar mudar minha cabeça ali. Tentem fazer essas soluções lúdicas que eu falei agora, brincar com a criança, fazer uma corrida, falar uma voz diferente, fazer um marionete, sugerir uma bolinha de sabão para ir para o banho. Tentem ajudá-los a cumprir os combinados que vocês vão ver como vai melhorar, como as coisas vão melhorar, né? Tentem ouvi-los mais, abaixa no olho da criança e ouçam de verdade. Ai, mas é uma besteira, é só um personagem, é só um joguinho. Não é a vida deles, eles só têm isso para falar pra gente, né? Então as soluções que a gente pode encontrar para a criança que não ouve são essas. É a gente começar a ouvir mais, adaptar a nossa linguagem para eles, né? É a gente começar a dar fazer menos crítica, encorajar um pouco mais, castigar um pouco menos, pensar mais em reparar o erro do que castigar o erro, né? Então, são essas coisas que a gente pode fazer, gente. Eu tô vendo aqui um montão de dúvida. Eu vou ler umas coisinhas aqui, vamos ver. Ai, caramba, é um monte, hein? Vamos ver. E quando a criança é muito agressiva com outras e parece que você não consegue controlar. Que, na verdade, a gente não tem que controlar, né? A gente tem que... Você pode conter a criança ali, se ela estiver batendo no amigo. Você pode tirar ela do ambiente, mesmo que ela chore. Quem não tem que ficar abalado é você, né? Então, lidar com o teu sentimento primeiro. E entender que quando a criança é muito agressiva, tem coisa por trás. Gente, todo comportamento que as crianças fazem tem coisas por trás, né? Ou ela é muito pequena e não sabe ainda comunicar a frustração dela. Ou ela tá querendo mostrar que ela não gostou de algo que o amigo fez. Precisa ver a idade, precisa ver tudo isso, tá bom? Mas a gente pode conter a criança, acalmá-la e depois pensar em soluções com a criança para ela mostrar essa frustração de uma outra maneira. Então, a gente pode falar que ela pode bater o pezinho no chão, que ela pode bater a mãozinha enfim, no sofá, mas que no amigo não pode porque machuca. Se ela for uma criança maior, de 2, 3 anos, e você conseguir fazer uma reparação com ela, na hora que ela estiver calma, quando ela já tiver saído do turbilhão, né? E você quiser falar pra ela, olha, vamos passar uma pomadinha no ombrinho onde você machucou, sem envergonhar a criança, gente, não precisa. É só pra ela, mesmo que ela não quiser ir, não precisa obrigar, pelo amor de Deus. É só fazer a sugestão, porque quanto mais a gente sugere, se isso vira um processo, a criança uma hora vai entender que ela precisa reparar o erro dela. Ela vai entender que ela machucou a criança. Não precisa envergonhar ela já percebeu que ela errou.
tá? Só que ela não tem o autocontrole para não fazer, né? Então, por isso que a gente tem que ir ensinando o autocontrole para ela, na prática. Eu vou me autocontrolar, eu vou me autorregular, na verdade, eu detesto essa palavra controle. Eu vou me autorregular para a criança aprender a se autorregular na prática, tá bom? Outras aqui. Thais, você fala uma coisa muito legal, a gente espera obediência muito mais que conexão, é isso mesmo, né? Então, a gente pode até esperar obediência, mas a gente é um adulto admirável para essa criança querer nos obedecer? Essa é a pergunta. O vídeo vai estar disponível depois? Vai estar disponível depois, aqui no YouTube. Eu falo igual português de Portugal, meus filhos adoram, amei essa dica, vou começar a fazer. Que mais? Eu falo português imitando um americano. Gente, eu tô adorando, pegando várias dicas aqui. Eu sou muito autoritária, eu era também. Mas a gente às vezes se coloca muito rótulos, viu? Eu atendo algumas mães que falam o seguinte pra mim, que falam assim, ai, Thais, eu sou muito agressiva. Meu filho tá me copiando, eu não... Tá difícil. Aí eu falo assim, mas espera, o que você entende por agressividade? Aí a pessoa me fala, e às vezes não é nem um negócio tão agressivo assim, né? Ela já se vê como agressiva, ela tá com aquele rótulo de brava, né? Então a gente tem que entender que assim, ninguém é imutável, gente. Eu não sou um negócio e acabou, né? Eu, pra vocês terem ideia, eu já quebrei um pratinho da minha filha, antes disso tudo, né? Antes de virar educadora, eu já quebrei um pratinho da minha filha de plástico, aquele plástico mais duro, na mesa, porque eu tava com um ódio tão grande que tudo que eu fazia ela não comia, eu tava num dia péssimo, tinha acontecido um monte de coisa, e eu fui pôr o prato na mesa com força, eu bati, ele rachou. Esse dia, assim... Então, assim, gente, se eu que fiz isso tive jeito, né? Vamos um passinho por vez, todo mundo tem jeito. A gente pode aprender, não precisa ser perfeito. Na luta, vamos lá. Tô lendo as dúvidas aqui, gente. Tô me esforçando. O alarme tá dando super certo. Gente, o alarme é ótimo. O alarme é muito bom. Olha, eu faço o combinado com meu filho e ele faz o que ele quer, sempre do contra. O combinado é o seguinte. Como que a gente pode fazer um combinado mais efetivo? Fazendo a criança participar da criação das regras. Aí você vai me falar de todas? Não, de todas não. Vai ter regra que você vai ter que pôr, tipo a hora de sair de casa. Tem coisas que não são negociáveis, né, gente? Que é o adulto que tem que fazer e acabou. Mas a gente não precisa mostrar isso pra criança, que eu que mando e acabou. Ela sabe, você é o adulto, né? O que ele pode combinar com você? Então, assim, por exemplo, se é uma criança já de 5, 6 anos, ela tem, vamos dizer que ela tem 1 hora por dia pra ver TV ou ficar em telas. E aí você diz pra essa criança, olha, vamos fazer aqui o nosso quadro de rotinas, né? Você prefere ficar de manhã na internet ou logo depois que você volta da escola à tarde? A criança que participa da criação dos combinados, que ela é ouvida, ela é considerada, ela se sente importante pra caramba. Caramba, minha mãe quer ouvir minha opinião. Que legal, né? É isso que ela sente. E a chance dela cumprir aquele combinado é maior, é muito maior. E aí você vai me dizer, mas e se mesmo assim, se eu falar pra ele desligar, ele não desligar? Você vai dizer, vai avisando, olha, fulano, 10 minutinhos, falta 10 minutos. Põe um alarme se precisar. E aí você vai lá e fala assim, olha, deu o tempo do combinado. E você tira da mão dele a tela, tira o iPad, dando exemplo, né? Esse exemplo. Ai, Thaís, mas ele vai chorar. Ele vai chorar e a gente vai estar lá para acolher o choro. Filho, valida. Tô vendo que tá difícil para você ficar sem. E agora era hora de desligar. Não tem problema. A gente acha que botar limite tem que ser agressivo, tem que ser com rigidez, para mostrar quem manda. Não precisa, gente. A gente precisa estar contra a criança para fazer ela cumprir um combinado, né? E se a criança é menor, você avisa ela que vocês combinaram aquilo ali e pega ela, direciona ela com o teu corpo. Vem, filha, agora é hora de ir. Direciona ela com o teu corpo, né? Se ela começar a chorar, você acolhe ela. Olha, eu entendi que pra você tá difícil agora. Vamos se acalmar aqui e depois a gente conversa. Espera a criança se acalmar, conversa com ela e depois volta. Vamos lá, tem que fazer. Não tem problema, não precisa ficar brava porque a criança chorou, não precisa ficar brava porque a criança negou, né? A criança entende que você tá se mantendo firme e ao mesmo tempo sendo gentil, tá bom? Mas façam as crianças participar da criação das regras com vocês, das que pode, né? Deixa eu ver outra aqui. Como respeitar a autonomia da criança sobre o corpo dela em casos de saúde? Remédios, exames. Você vai ter que ir avisando tudo que vai acontecer e, assim, trabalhar na tua ansiedade. Porque a criança, às vezes, ela sente a ansiedade dos pais com relação àquilo ali. Ela nem sabe se vai ter dor, nem sabe se vai ter o que vai ter ali, mas ela sente a tensão da família e ela já fica, né, super tensa. Então, trabalha na tua ansiedade
explica pra criança tudo o que vai acontecer, fala a verdade. Se tiver dor, você fala que vai ter dor, mas você vai estar junto ali com ela. Gente, assim, se tiver distrações de brincadeira, se for uma dentista, ela com certeza vai usar um bichinho para a criança escovar o dente. Se for tirar sangue, algumas têm alguns métodos para acalmar a criança. Você pode cantar uma música no ouvidinho da criança, pedir para ela ficar olhando para o outro lado com você. Você tem que relaxar a criança, né? Explicar o que vai acontecer e relaxar a criança, tá bom? Minha de 3 anos e 7 meses só quer conseguir as coisas na marra. Tem que ver se a gente também não está entrando em disputa de poder com a criança, né? Porque a criança que fica desafiando muito a gente é uma criança que não está se sentindo ouvida, viu, Marana? É uma criança que precisa de autonomia. É uma criança que precisa ter opções de escolha, precisa ser incluída na rotina da casa, para ela sentir que está ajudando. Ela precisa dar missões para essa criança. Ela quer te ajudar, ela quer colaborar. Só que a gente precisa falar de uma maneira correta, né? Da maneira que ela consiga entender que ela é importante, que ela é útil naquela casa, naquele grupo. Se a gente começar a ficar em disputa de poder com a criança, ela não vai ceder mesmo, né? Ela vai ficar batendo de frente com a gente, tá bom? A minha filha tem 4 anos, será que ainda dá tempo? Pelo amor de Deus, claro que dá sim. Sempre dá, gente. Até eu atendo avós que querem se conectar com as suas filhas adultas, pra vocês terem ideia. Nunca é tarde, nunca, tá bom? O que mais tem aqui? Meu filho tem 4 anos e chora por tudo, isso me irrita bastante. Como agir? A questão da irritação com o choro, primeiro que assim, o choro, gente, ele é feito para ser um alarme para as mães e para os pais, né? Ainda mais para as mães, né, que tem essa ligação biológica com a gente. Ele é feito para isso. Então, vai ter sempre uma sensação de, opa, meu filho tá chorando, da gente querer sanar aquele choro, querer, né, sanar a necessidade que está por trás daquele choro. Mas, se a criança chora e a gente fica irritado, fica com raiva, isso provavelmente tem a ver com a nossa infância, né? Isso provavelmente é um gatilho emocional nosso. Provavelmente quando você foi criança, você foi muito calada, você não podia chorar, você não podia demonstrar suas emoções. Você hoje muito engole esse choro, senão eu vou te dar um motivo para chorar, não é isso que a gente ouvia? Quando isso acontece, as nossas emoções elas não vão embora, elas ficam ali, estão guardadinhas, estão reprimidas. Quando a criança faz alguma coisa que nos lembre aquela situação, né? Por isso que a gente fala que é um gatilho. A criança aperta aquele gatilho e a gente, explode. Ou a gente explode se irritando, ou a gente explode gritando, a gente não aguenta mais. Quando a nossa reação é muito desproporcional ao que a criança faz, em geral é um gatilho da nossa própria infância, tá bom? E você tomando consciência disso, você consegue falar, olha, isso é comigo, essa irritação é comigo, é com a minha infância, não é com a criança, e aí você vai se irritando cada vez menos, vai lidando com a tua raiva de uma outra maneira, tá bom? Vamos ver o que tem mais aqui. Criança de 5 anos tem vergonha do corpo, o que fazer para mudar isso? Olha, depende, eu não entendi o que você quer dizer com vergonha do corpo. Ela não quer ficar pelada, ela não quer que outras pessoas vejam o corpo dela, é normal, tá? Não tem problema. Ainda mais se a gente fala pra eles que não é todo mundo que pode mexer e tal, se você já teve esse tipo de conversa com ela, ela vai às vezes levar por esse lado, tá? O que fazer quando o bebê de 1 ano bate na testa com a mão fechada? Adri, é testa dele ou dos outros? Testa dele? Você vai fazer a contenção, tá bom? Mas assim, trabalha no teu sentimento antes, porque as pessoas ficam com... É um tabu, né? A criança que bate, a criança que se autoagride, a gente acha que é um tabu, que a criança vai ser uma pessoa agressiva. Só que assim, a criança, ela simplesmente está demonstrando com o corpo coisas que ela ainda não sabe falar, né? Bebê de 1 ano é exatamente isso. Ele tá frustrado ou tá querendo alguma coisa e não sabe demonstrar. Então ele demonstra com o corpo, né? Você vai fazer a contenção, vai segurar a mãozinha dele, vai brincar, vai beijar a mãozinha dele, tentar distrair, né? Se a criança é um pouquinho maior, você já consegue explicar para a criança que ela pode bater no sofá, que ela pode apertar um ursinho de pelúcia, que bater na testa machuca, faz dodói. E aí você vai falando desse jeito, vai fazendo a contenção e vai dando direcionamento para a criança, tá bom? Aqui em casa tem um chefinho. Meu filho de 4 anos, ele se dirige a qualquer pessoa com autoridade. Ele não pede ou chama, ele quer mandar. Como reverto? Precisa ver em quem que ele está se espelhando para ser assim, Ilane ou Iane. A criança, ela modela os adultos, né? Se o pai é assim, se você tem tendência a ser um pouco mais autoritária, a criança modela. Então a gente tem que mudar a gente primeiro, tá? Provavelmente ele está modelando.
Ou ele tá com uma necessidade grande de ser ouvido, né? A criança que não se sente ouvida, que não sente que tem escolha, que não sente que está participando das decisões da família, que nem eu falei na outra dúvida, ela quer mandar, ela quer gritar, né? A gente só grita quando a gente não está se sentindo ouvido. É verdade que até os 7 anos acontece a formação de caráter? Olha, acontece grande parte da formação das crenças que a gente tem, mas, gente, a gente é moldável até o fim da vida, tá? Não se prendam a isso. Não se prendam nessas coisas de idade, tá? Verdade... O que mais tem aqui, gente? Deixa eu ver pro final agora, é tanta dúvida. Atitudes falam mais que palavras, isso. Ai, caramba, eu não sei, gente, tem tanta coisa aqui. Meu filho tem 1 ano e 4 meses, ele me bate e depois dá beijo. Eu falo que faz dodó e aí dá beijo. Tudo bem. Se você conseguir segurar a mão dele antes dele te bater, né? E dar uma opção pra ele, dar um direcionamento pra ele, ter um ursinho da raiva, né? Faz com ele, se você tiver, tem uns ímãs de geladeira que tem as carinhas, tipo emoji, né? A criança de 1 ano e meio, de 2 anos, você já pode começar a treinar a criança em saber as emoções, né? Então, você vai na geladeira todo dia de manhã e faz a prevenção com ela. Fala assim, olha, quando a gente tá bravo, como a gente fica? Ele vai apontar a carinha da braveza. E o que a gente faz quando a gente tá bravo? E aí você vai falando pra ele. Bate o pé no chão, que nem o Daniel Tigre, que é um desenho. Com essa idade nem é legal ele ver desenho, mas enfim. Você pode dar esses direcionamentos pra ele, tá bom? Não deixa ele te bater, vai prevenindo. Esses dias minha filha de 6 anos perguntou o que eu queria quando era criança. Não entendi, Ivone. Adorando ouvir você. Obrigada, Fernanda. Vou fazer as coisas de forma mais divertida. Exatamente isso, gente. Deixa eu ir mais pro final. Como adaptar a criança na escola de 3 anos? Como agir a resistência ao banho. Isso é legal falar. Eu sou expert em resistência ao banho, gente. Porque a minha filha, assim, era uma luta pra entrar no banho e uma luta pra sair do banho. Sabe aquela coisa? A resistência ao banho, gente, a gente tem que entender por que isso acontece. Muitas vezes a criança não quer entrar no banho porque ela tem que parar de brincar com o que ela tá fazendo pra ir tomar o banho, pra tirar a roupa. Tirar a roupa, gente, depende da idade da criança, 2 anos, 2 anos e meio, é muito ruim, que eles ficam com a camiseta e fica escuro. Não é uma coisa legal, né? Então, isso tudo eles sentem, eles têm resistência a isso. No caso da minha filha, ela tinha resistência à água no olho. Esse era o problema dela. E eu tentei, gente, assim, de tudo, de tudo. Rolou, assim, altos estresses em casa, porque foi antes, né? Hoje ela tem 6 anos. Quando ela tinha 1 ano e meio, 2 anos, era um estresse, assim, absurdo. E todo mundo me falava, nossa, meu filho é um peixinho, ele adora. E a Lorena, assim, era terrível para entrar no banho. Ela não entrava no banho de jeito nenhum. E eu comecei a pegar umas coisas assim, umas dicas assim. Letrinha de EVA que você cola no azulejo, né? Quando ela molha, cola no azulejo. Dá a bolinha de sabão para a criança fazer só no banho, então ela sabe que ali vai ser divertido. É mudar a coisa de ser desprazeroso para ser prazeroso. A criança vai começar a associar o prazer de brincar com a hora do banho, né? Isso é tranquilo de fazer e vai avisando a criança se ela tá... Assim, primeiro que na hora que você vai dar o banho na criança, é legal você fazer uma atividade com ela que você sabe que não vai ser difícil dela desistir da atividade. Porque se a criança estiver pintando com tinta guache, por exemplo, que é uma coisa que eles amam, ela não vai querer parar para ir tomar banho, né? Então, fazer uma atividade que ela não gosta tanto assim, que seja mais corriqueira, né? Que não seja tão especial antes do banho, para ela conseguir sair para ir pro banho de uma maneira mais tranquila, tá bom? E levar brinquedo. Gente, eu já cheguei a levar pelúcia pro banho, pra vocês terem ideia, né? Já cheguei a fazer guerra de água, para tentar tirar essa coisa do trauma, não trauma, né? Mas da aversão mesmo ao banho, tá bom? Espero que vocês consigam aí. Meu esposo acha que eu quero me meter na criação dele com os filhos, quando eu digo pra ele agir de outra forma. Ele é muito autoritário. Então, Tailine, assim, eu sempre falo que a gente não consegue ser mãe do nosso filho e do pai ao mesmo tempo, né? É muito ruim a gente ver um pai gritando com o nosso filho, dando castigo, é muito ruim. Mas é pior ainda se, além disso, né, se a criança tiver que passar não só pelo castigo, pelo grito do pai, mas também pela mãe brigando com o pai por causa dele, né? Então, assim,
se não rola uma conversa, se você não consegue fazer uma curadoria, né? A Isa Minatel que fala isso às vezes. Fazer uma curadoria, você mandar às vezes uma frase para ele, ouvir um vídeo do lado dele quando ele estiver ali meio ouvindo. Se você não consegue fazer isso, se você acha que ele tem muita resistência a isso, e nem se você acha que não é o teu papel fazer isso, deixa ele ter a relação dele com a criança, né? Começa a trabalhar na tua relação com a criança. Ele provavelmente vai ver que está dando muito certo, que a criança está se conectando bastante com você, que a criança confia em você, que ela te ouve mais, que ela se sente mais ouvida com você. E o pai vai começar a perguntar para você, olha, então, se a gente para de mandar no pai, se a gente para de querer mudar o relacionamento deles, e para de falar, para de reclamar do que eles fazem, a não ser que o pai esteja batendo na criança, né? Se você vê qualquer pessoa se batendo na rua, um amigo teu batendo em alguém, você vai conter, você vai falar, para, não, chega aqui, não, você não vai bater, né? Então a gente não vai deixar o pai bater na criança. Mas se a questão for castigar, né, gritar, ameaçar, enfim, deixa ele ter a relação dele com a criança, por mais que te doa, trabalha isso e tenta não ficar na orelha dele, não ficar falando toda hora, porque a pessoa se fecha quando a gente fica dando sermão, quando a gente fica criticando, ele vai se fechar, né? Então, tenta você trabalhar em você e ele vai começar a te perguntar, quando ele vê que você deixou ele, né, ele fazer as coisas dele, ele vai começar a seguir algumas coisas que você faz. Como retribuição de você ter parado de reclamar dele, ele vai seguir, tá? Espero, né? Tomara. Como fazer com que a criança de 10 anos entenda que as regras são para o bem dele? Então, isso é sermão, né? Você gostava de ouvir quando você tinha 10 anos? Que na minha época as coisas eram diferentes, que eu tô fazendo isso aqui para o seu bem. Não, né? Inclusive, eles não vão entender que é pro bem deles. Você gostava de sair de uma festa quando você era adolescente, que a tua mãe falava assim, só pode ficar até meia-noite, até às 11, e você queria ficar até 3, 4 da manhã? Mesmo se a tua mãe falasse, é pro teu bem, você vai falar, tá, mas eu quero ficar e acabou. A gente não pode exigir deles que eles gostem de cumprir todas as regras, né? A gente pode, na verdade, mudar a forma de formular essas regras. Uma criança de 10 anos, você já consegue criar algumas regras com ele, de horário, você já consegue fazer ele participar de algumas decisões da família, para ele se sentir ouvido, você já consegue confiar nele para ele fazer algumas coisas sozinho e sentir que ele é responsável. Começa a olhar para o lado bom dele, para as virtudes dele, né? Que provavelmente essa criança, ela precisa ver que você confia nela também, tá bom? Cria as regras com ele. Então, assim, menos sermão e mais participação. Uma outra coisa que dá para fazer que é legal nessa idade é negociar. Tá, você acha que não é legal assim? E como você me sugere? Eu quero te ouvir. Eu não necessariamente vou acatar o que você está falando, porque pode não ser o melhor, né? Mas eu vou te ouvir. A gente vai chegar talvez a um acordo aqui. Pô, isso para a criança já é ótimo, né? Sentir que está sendo ouvida ali. O que mais? Meu neto só sabe bater nas pessoas e na irmã. Na gente aqui de casa, toque fazer? O que fazer, né? Deve ser. Então, eu tava falando agora, viu, Adenilce, da criança que bate, né? A gente tem que entender se ele tá... Eu não sei a idade do teu neto, mas tentar entender se ele tá comunicando. A criança bate para se comunicar, ela não bate porque ela é agressiva, enfim. Se ela tem 2, 3 anos, ela bate porque ela não verbaliza ainda as coisas, né? Então, começar a dizer para ele que tudo bem ter raiva, tudo bem ficar frustrado, e que a gente não vai permitir que ele bata, tá bom? Segurar a mãozinha dele sem raiva, fazer a contenção, falar, olha, eu tô te ajudando a não bater em mim. Eu tô te ajudando, você já vai conseguir, porque já você tá crescendo, você já é crescido, e quando ele conseguir demonstrar a raiva dele, a frustração, sem bater em ninguém, nem que seja, assim, uma coisa boba, né? Se você viu que ele fez um esforço ali e conseguiu, parabeniza ele, fala, olha, que esforço você teve agora, olha como você já tá crescendo, como você conseguiu mostrar a tua raiva sem bater, né? Ensina ele a bater o pé no chão, a rugir, a imitar um cachorro bravo, eu não sei a idade dele. Mas vai direcionando essa criança para mostrar com o corpo, se ele não consegue ainda verbalizar, mas sem precisar bater, tá bom? E se precisar fazer a contenção, faz sem raiva, sem dar apertão na criança, tá? Conter mesmo, não deixar, tá bom? Meu filho tem 8 anos e faz aulas extras de matemática, por vontade nossa, paz. E todo dia tem guerra para fazer as atividades do Kumon e fala que não gosta de fazer, é um brigueiro. Brigueiro é ótimo. Aqui em casa, o que devo fazer? Olha, é difícil, né? Porque assim, ele já tem a escola, você tá falando para ele fazer aula extra e assim, a criança que sente que os pais não estão vendo que ela consegue, a gente dá o nome a isso de desencorajamento, né? Quando que a criança se sente desencorajada?
quando ela percebe que os pais não acham que ela vai conseguir fazer aquilo, não acham que ela tem capacidade de lidar com aquela situação, né? Então, quando a gente fica muito em cima da criança, criticando demais, falando, rotulando ela, é preguiçoso, você não quer, ao invés de ouvir a criança e tentar fazer um acordo, né? Então, assim, não sei, eu não quero me meter na tua família, mas assim, é necessário que com 8 anos ele faça reforço de matemática no Kumon, né? Você acha que ele está odiando, está sendo bom para ele aprender desse jeito sem gostar? Tem outra maneira dele aprender matemática que não seja fazendo isso que ele detesta? Pede sugestão dele. Filho, e se a gente fizesse uma aula extra diferente, né? Com o dinheiro que eu vou pagar o Kumon, eu posso pagar uma... Não sei, tente achar soluções com a criança e tente encorajá-lo, né? Então, assim, você vai conseguir fazer isso, vamos começar pelo mais fácil, né? Não faça por ele, não deixe ele perceber que você acha que ele não vai conseguir, né? A gente, em geral, ou tem dó ou fica bravo com a criança, né? Um dos dois. Tá bom? Explica mais como controlar os gatilhos da infância. Olha, os gatilhos da infância a gente não controla, né? Porque eles já aconteceram. Pensa nos gatilhos da nossa infância como se fossem pequenos calos que a gente tem no pé. O calo por si só ele não dói, né? Ele tá lá, ele fica lá, foi algo que aconteceu que fez aquele calo subir, tá ali, né? Como se fossem as emoções guardadas ali. É um calinho, tá guardado, né? A gente tem calos emocionais. Quando a criança vem e pisa nesse calo, né, e faz alguma coisa que nos lembre aquela situação, aí vai doer. É exatamente, o gatilho emocional é exatamente isso. Vai doer só quando a criança fizer algo que a gente teve na nossa infância. E a gente não controla isso. A gente só toma consciência dos nossos padrões. Então começa a perceber as coisas que você reage fora de proporção. Que você fala, eu atendo mães e elas me falam assim, eu pergunto para elas, falo, mas você reage mal a tudo que a criança faz, ou você já reage mal a coisas que nem são as piores coisas que teu filho fez, né? Começa a prestar atenção. Às vezes a criança faz um negócio horroroso, tipo, cospe na tua cara, e você não reage da mesma maneira do que se ele te desafiasse para entrar no banho, por exemplo. Que não é pior do que cuspir na tua cara, né? Mas você reage ali fora de proporção, né? Pode ser que você tenha alguma coisa na tua infância relativa ali, aquilo ali, né? Alguma situação, você não se sentia ouvida, não se sentia considerada. Quando o teu filho te desafia, ele tá pisando no teu calo, né? Então, tomar consciência que isso pode ter acontecido com você e que o problema é você com a tua infância, não é você com o teu filho, e isso já te dá uma outra visão do negócio. Você já vai reagir diferente ali. Tomar consciência disso na hora que tá acontecendo o desafio, né? E começar a perceber aonde acontece aquela emoção no teu corpo, né? Você começa a ficar com raiva, você já fala, bom, eu preciso me acalmar ali, 2 segundos, eu vou virar, vou respirar, vou jogar uma água no rosto, para não reagir descontando na criança algo que é da tua infância, né? Não é dela. Tá bom? Pedagogia Waldorf é maravilhoso, respeita o tempo da criança. Caramba, minha mãe fazia isso, mas eu não trouxe isso para hoje. São os gatilhos, né? Eu tenho muitos gatilhos da infância, aos poucos estou observando e identificando isso, exatamente. Filha de 3 anos, muitas vezes não quer tomar banho, secar o cabelo, colocar roupa e chora, berrando, negando. Pode obrigar, fazer explicando o que tem que ser feito? Não vai ser legal, porque você vai obrigar a criança e você vai fazer o que eu estava fazendo na minha prática. Você vai acabar relacionando essa hora do banho com uma coisa ruim, né? Então vamos começar, deixa ela te jogar espuma na tua cara um dia. Tira um dia, Carol, para ser a hora do banho mais divertida que você já fez na vida, né? Fala pra ela que ela vai poder fazer guerra de espuma com você. Ela vai amar, ela vai começar a tirar o peso de ser ruim desse horário, desse momento, né? Não é que você vai ter que fazer isso todo dia, né? Não é que você vai deixar ela te molhar todo dia, não é isso. Mas você vai deixar aquele momento ser uma coisa agradável para ela lembrar, né? Que das próximas vezes pode ser legal. Você pode dar uma bolinha de sabão na mão dela, você pode dar algo divertido, ela pode escolher um brinquedo especialmente para molhar naquele dia, mesmo que seja uma pelúcia. Sabe assim, vamos secar o cabelo. Até um tempo atrás, eu que sou super partidária de não usar muito eletrônico, até um tempo atrás era só com o iPad para secar o cabelo. Porque ela morria de medo do barulho, né? Então, eu punha um algodãozinho no ouvido, falava pra ela, vai diminuir, mas mesmo assim eu via que ela tinha pavor daquele barulho. E eu deixava no mínimo, e com o iPad pra distrair a criança, e secava o cabelo dela ali só dessa maneira, porque eu via que era medo mesmo, né, do barulho. Tá bom?
O que mais tem aqui? Minha filha tem 4 anos, já estou falando sobre a vacina. Mas se na hora de tomar ela se recusar a gritar, como faço? É errado segurá-la para tomar a injeção ou devo voltar outro dia? Pensa mais em acolhê-la do que em segurá-la obrigando, tá bom? Tem isso na tua cabeça. E trabalha esse teu sentimento, que você já tá morrendo de medo, entendeu? Pode ser que ela nem esteja, tá? Como ajudar a criança de 2 anos e meio na adaptação escolar? Olha, primeiro de tudo, tem que ver, a adaptação escolar é um assunto extenso, eu posso fazer uma live só sobre isso. Mas resumindo, em geral, a criança ela vai sentir muito o nosso estado emocional em relação à escola, né? Então, assim, já peguei mães que não estavam confiando na escola, que estavam com restrição, alguma restrição com professora, e aí a criança acaba sentindo e ela meio que não sabe o que fazer, né? Tem uma questão também de que a criança de 1 ano e meio, né? A criança quando é pequena e o adulto some, né, da frente dela e desaparece, ela não sabe, ela não entende ainda que ele vai voltar. Então dá muito medo isso na criança, né? Quando ela vê que a mãe está indo embora. Começa a fazer, eu não sei que idade, há 2 anos, né? 2 anos e meio. Bom, 2 anos e meio ela já sabe que você vai voltar. O lance é o seguinte, trabalha no teu sentimento, né? De falar, não, vai dar tudo certo, de se encorajar a não ficar ansiosa nesse momento, de não ficar, já pensando, já temerosa, né? Que a criança sente isso e ela reage a isso. Trabalha no teu relacionamento com a escola. Se você puder ser amiga de alguma mãe da sala e botar ela para brincar junto com algum amiguinho nos fins de semana, isso é maravilhoso. Deixa ela levar um objeto teu, dá um beijinho na mão dela com batom para ela levar o teu beijinho, né? Deixa um bilhetinho na lancheira, vai fazendo coisas assim bem lúdicas, bem gostosas para a criança ver que você também está relaxada, tá bom? A gente vai falar mais de adaptação escolar numa outra live, tá? Quando meu filho de 1 ano e meio se frustra, eu acolho e verbalizo o sentimento dele, me coloco disponível para ajudar. Mas muitas vezes ele continua. Devo repetir ou devo deixar ele apenas extravasar? Olha, você não precisa tirar a frustração dele. Você pode deixar ele extravasar e continuar disponível para ele. Fala assim, olha filho, a mamãe tá aqui do lado, eu tô vendo que tá difícil para você, quando você quiser um abraço, a mamãe tá aqui. Não tem problema. Não precisa obrigar a criança a te dar um abraço, tá bom? E se começar a bater e a gritar? Quando você fala não, quando você dá quando você fala alguma regra, alguma coisa, se ela começar a bater e a gritar, bom, se ela começar a gritar com você, você pode falar pra ela que você não vai ouvir ela, dependendo da idade, tá? Se é um bebê, né? Não adianta a gente exigir que ele não grite. Se é uma criança de 3, 4 anos, você vai falar pra ela, a mamãe não consegue te ouvir gritando. Quando você falar mais baixinho com a mamãe, a gente vai conversar. E fica um pouquinho mais longe, mas não fale isso brava, não fale isso como uma punição, tá bom? Se a criança começar a te bater, você faz a contenção gentil. Contenção gentil é segurar a criança, prevenir que ela não te bata, enquanto você fala, olha, eu vou te ajudar a não me bater. Eu tô vendo que você tá bravo, tô vendo que você tá nervoso, tudo bem, ter raiva, e a mamãe não pode deixar você bater. A gente não bate, tá? A gente só bate o pé no chão. Se ele não estiver te ouvindo, você só faz a contenção, fala, tá tudo bem, acalma ele. Gente, acalmar uma criança não é mimar, tá? Mimar é dar o que a criança quer na hora que ela quer e deixar e ceder. Isso é mimar, tá bom? Acolher e acalmar a criança nunca é mimar, tá? Tenham isso em mente, sempre. É importantíssimo isso, tá bom? Gente, eu acho que de dúvida as maiores era isso. Minha filha de 4 anos só quer dormir no quarto com o papai. O que fazer? Ela não quer que você durma junto, é isso? Que engraçado, né? Dorme junto e acolhe ela. Fala, entendo que você queria dormir só com o papai, filha, mas a mamãe dorme aqui também. Tudo bem, né? Por que na idade de 1 ano não deve ver desenho? Keila, eu vou fazer uma live só disso, mas prejudica muito o desenvolvimento deles, muitas telas, né? Eu sei que a gente foi criada, na nossa época era normal isso, né? A gente foi criada metade pela TV, metade pela mãe, né? Eu fui, pelo menos, assim, todo mundo da minha idade, 30 anos ou mais, foi criado na frente da TV. Mas hoje em dia os estudos de neurociência já provaram que prejudica muito o desenvolvimento da criança. A criança precisa de outro adulto, né, refletindo no rosto o que ela faz, né? A criança precisa dessa interação para aprender emoções, para aprender como reagir, para ela sentir que ela é aceita, que ela é querida, para ela entender como ela pode ou não agir,
para ela saber os limites do corpo dela, precisa de movimento, ela precisa de interação. E a TV e as telas, elas barram isso, elas não deixam a criança ter essa interação, elas não deixam a criança ter esse tempo que é necessário para elas com outros seres humanos ou explorando o ambiente, tá bom? E pode ter, em excesso, pode ser muito prejudicial, tá? Gente, eu acho que é isso. Essa live vai ficar disponível lá no meu Insta, por 24 horas, e também no meu canal do YouTube, tá bom? O canal do YouTube eu não sei o que está acontecendo. Quando as pessoas digitam Educação para a Paz, não está aparecendo a página. Mas se você digita o meu nome, Thaís com TH, M Basile, tudo junto, Thaís M Basile, vem o canal. Então digitem Thaís M Basile e sigam lá no YouTube. O canal é super novo, eu fiz a semana passada, gente. É até vergonhoso falar isso, mas eu não tinha canal do YouTube ainda. E aí vocês me sigam lá, tá bom? Que a live vai ficar disponível lá. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa no final aqui. Eu adorei a live, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão pra vocês. Espero que vocês consigam botar tudo em prática aí, ou pelo menos um pouquinho, né, gente? Um passo por vez. Tá bom? Durmam bem. Tchau.